Eu quero saber se você é a doidinha dos projetos. Sou. Porque está sempre fazendo um monte de coisa. Sim. Você consegue ficar parada? Não, de jeito nenhum. Acho que isso é um problema, na verdade, que a gente não para nunca, né? Mas eu sou assim, eu tenho muitas frentes, né? Então, eu faço parte, sou fundadora do grupo Clariô de Teatro, que é um grupo que tem um espaço de teatro, então, que é uma coisa maluca, mas que tem um foco ali de pensar a produção teatral com a periferia, para a periferia, sobre a periferia. Eu sou uma atriz preta, então isso diz muito sobre todas as relações serem um pouco mais dificultosas, né, enquanto mulher negra, enquanto artista negra, uma atriz em especial, então todas as correrias relacionadas à nossa imagem, né, as produções de audiovisual, assim, não é nada simples, não é nada fácil, tanto os sims quanto os nãos que a gente decide ter ou que a gente toma mesmo, né? Tá? É necessário se politizar, é necessário entender a nossa trajetória historicamente, porque o meu corpo é um corpo que é político, né? Então todas as produções audiovisuais que eu participo, eu sei que eu não estou indo sozinha, né? Eu sei que eu estou representando muita gente, eu sei que aquilo significa muito sobre o imaginário que foi construído sobre as mulheres negras no Brasil, então é uma correria. E, realmente, também sou proponente. Então, essa coisa de projetos não é só pensar os projetos, é, de fato, escrever os projetos, tentar os editais, tentar, enfim, todas as possibilidades para sobreviver fazendo a arte que a gente faz no Brasil, né? Nesse Brasil que é fácil. Como que nasceu esse grupo? O seu grupo de teatro, o Clariô, eu acho tão interessante uma entrevista que você deu, dizendo que é levar as pessoas para a periferia. Que é assim, quem tiver interessado em ver a peça, que vá ali onde nasceu o grupo. Como que é? Como que ele nasceu e como que é o trabalho no dia a dia? Eu nasci na periferia de São Paulo, né? Eu sou de Taboão da Serra, que é uma região da Grande São Paulo, que é periferia ali relacionada à periferia da Zona Sul. E o Clariô, quando a gente decidiu, né, o grupo, né, que sou eu, e, enfim, a Martinha, na época o Marinho, o João, decidimos formar o grupo, a gente entendia que existia uma necessidade de contar a nossa história, de falar sobre uma narrativa que ainda não era discutida no teatro. Assim, a gente queria contar histórias sobre aquela população, que era uma população que tem um recorte racial, um recorte social. E aí não só era importante que a gente fizesse esse caminho de pesquisa dramatúrgica, mas também que a geografia desse conta, porque até então era muito comum que pessoas como nós, que queríamos ser artistas, saíssemos dos nossos lugares para poder consumir arte na metrópole, na cidade de São Paulo, enfim, em outros lugares. A perspectiva de fazer a arte enquanto acesso local, né, geográfico, era muito pequena. Então, a gente tinha essa vontade de ter um espaço próximo das nossas casas, que pudesse fazer sentido, né, uma discussão sobre o que a gente queria falar, e também inverter a lógica. Criar um teatro que não fosse considerado ali um teatro única e exclusivamente para aquela população, né? E sim um teatro com aquela população, sobre aquela população, mas uma peça de teatro de alta qualidade. E foi isso que a gente fez. A gente criou o Hospital da Gente, que foi o nosso primeiro espetáculo, com textos do escritor Marcelino Freire, maravilhoso. E a gente tentou, realmente, entrar em cartaz na nossa cidade, fazer o nosso espetáculo ali e inverter essa lógica, entendendo que, ao invés de a gente, enquanto curiosos, né, ou necessitados de arte, atravessássemos a ponte, essas pessoas pudessem vir até o nosso espaço para consumir cultura de alta qualidade. E foi isso que aconteceu, assim. Como que o teatro entrou na sua vida? Foi na escola? Tinha aula de teatro? Não, eu conheci o teatro especificamente, eu já era adolescente. É isso, infelizmente, né, o acesso à cultura e à arte para a região periférica é muito restrito. Então, eu sempre tive uma relação com a arte muito forte. Assim, quando eu era criança, eu já fazia teatro sem saber. E aí, quando eu vi o teatro pela primeira vez, que foi um coletivo que foi até a minha escola para poder... que eles iam apresentar na cidade, que eu vi, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Cabe tudo. Você tinha que idade? Eu tinha 14 anos, eu acho. Então, eu já cantava, já inventava peças com as minhas irmãs, sem saber que teatro existia, já tinha uma relação de olhar a televisão e querer... tinha uma curiosidade com aquilo.
já fazia músicas. Então, quando eu conheci, de fato, o teatro, eu entendi que aquela casa era a casa de todas as artes que eu desejava, né? E eu realmente comecei e nunca, nunca na minha vida parei. E esse foi um dos incentivos para criar o Espaço Clariô também, porque faz muita diferença para crianças daquela região ter um espaço do lado de casa, um espaço que tem produção cultural, que tem espetáculos de teatro, que tem aulas de percussão, de música, de, enfim, formação de pensamento. E isso reflete muito um desejo, né, e a distância que eu tive de acesso. Quando você está nessa loucura de faz uma série, está em novela, está fazendo um filme, e você volta para sua casa, o que você sente de você falar aqui é meu chão? Você sente que ali é o teu centro? Porque você é essa pessoa também que, assim como todos esses que te assistem têm que voltar para lá, você também volta para lá. Você sai, faz tudo e também volta. Sim. Eu acho fundamental ter o espaço, aquele espaço e a minha relação com aquela comunidade, porque realmente eu consigo me identificar. Acho que tem uma coisa de identidade. Você mora lá? Eu moro lá, eu moro na região e até hoje, né, não moro mais em Taboão, moro em São Paulo, mas é muito próximo, é 10 minutos do espaço. E eu acho que tem uma questão que é a identidade. Isso, para mim, assim, acredito que para as mulheres negras no geral, no Brasil, o fato de a gente ter uma relação muito dificultosa com a identidade, pela falta de material das que vieram antes, né? Por todo esse tráfico, por todo esse sequestro da nossa população preta, e também, não só por isso, mas por falta de números de nós em todos os lugares. Aqui, por exemplo, né, poderia ter muito mais pessoas pretas e indígenas, né, aqui nesse espaço. Então, a falta de reconhecimento dos nossos corpos em todos os lugares que são midiáticos faz com que a gente, quando ocupa esses lugares, possa correr o risco de não se identificar. Porque a gente não tem uma referência, é diferente. Então, o espaço, quando eu volto para casa, nesse sentido, me alimenta muito, porque eu consigo criar um vínculo de onde eu vim e quem eu sou. Não que eu tenha que ser, ou me vestir, ou morar, eu nem preciso morar no Taboão para ter essa relação, mas estar em contato com aquele primeiro momento, com a arte que eu busquei e como eu busquei fazer, me traz esse fio de identidade. Eu estudei na Escola de Arte Dramática, né, a IAD, que fica na USP. Eu entrei na IAD porque era um curso público. Me disseram que tinha um curso de teatro que não pagava, então, que era muito bom. Fui lá, prestei e passei. E aí, quando eu entrei, realmente foi um acontecimento, assim, mudou muito a minha trajetória em vários sentidos, porque é entrar dentro da Universidade de São Paulo e dar conta que eu não via nenhuma mulher igual a mim. Então, eu não via pessoas pretas, não via pessoas periféricas, não tinha ainda, né? A gente hoje vive já no sistema de cotas, já tem uma outra relação de diversidade, mas naquela época, né, no início dos anos 2000, não tinha muitas. E, curiosamente, na minha turma da IAD, haviam 5 pessoas negras. Mas era histórico aquilo. Era uma turma de 20 pessoas, cerca de 800 pessoas prestavam a escola, e entravam 20. E, pela primeira vez, em quase 60 anos da escola, 5 alunos, né, aprendizes, haviam ingressado numa mesma turma. Então, aquilo fez com que a escola se movimentasse de uma forma diferente, né? Então, eu fiz parte de uma turma que realmente quis cobrar o porquê de tão pouca gente preta se formando, né? Porque tão pouca diversidade, na verdade, em formação na escola de teatro. Isso foi muito importante na minha trajetória, assim. Me formou também nessa relação de entender o teatro que eu queria fazer, né? O porquê que eu queria, porque até então o meu teatro ainda era um pouco menos politizado, né? Mas acho que a minha relação com a universidade, com a falta de diversidade, com a ausência desses corpos, né, me fez ter essa vontade de usar o meu teatro de uma forma mais política. Eu fui convidada pelo Alegra para falar de uma coisa que eu tenho, que é rinite, e que eu considero que só as pessoas muito especiais e sensíveis, interessantes e maravilhosas têm. Eu tenho um passado muito difícil, porque quando eu era criança, acho que do dia que eu nasci até os meus 13 anos de idade, eu nunca respirei pelo nariz, eu só respirava pela boca.
Então, quando tinha casamento, festinha de algum primo, assim, eu saía em todos os vídeos e fotos assim, porque eu estava sempre respirando pela boca. Então, durante toda a minha infância, a minha família falava, essa menina ela não é muito fotogênica, né? Ela tem uma cara um pouco estranha. E era rinite. E quem tem rinite vai me entender, porque a gente sempre tem um amigo que fala assim, eu tenho uma casinha deliciosa que fica no meio do mato. Vamos passar umas férias lá? Tem um ano que ninguém vai. Aí, na hora que a pessoa fala, tem um ano que ninguém vai, você que tem rinite, o que você sente? Você fala, mas eu não vou nem a pau, porque imagina, o cobertor dessa casinha que ninguém vai há um ano, o travesseiro que não vê um solzinho. Aí você fala, puxa, ninguém vai nessa casa, estou um pouco tensa de ir. Aí a pessoa acha que você é grosseira, mas, na verdade, você é o quê? Você é um riniter. Eu adoro que o Alegra lançou essa hashtag do riniter. Essa casinha que ninguém vai durante um ano e que seu amigo acha que é um super programa legal para vocês fazerem, tá rolando o quê? Uma balada insana de ácaros ali, há um ano. E ninguém vai. Aí o tio-avô dele, que é muito esperto, já se ligou que aquilo ali é um horror e ele vai querer levar você. Mas eu queria contar uma história para vocês, é uma história triste sobre a minha rinite. Meu sonho era escrever novela. E aí o meu sonho também era trabalhar com a Maria Adelaide Amaral, que na época estava ainda na Globo. E aí a Maria Adelaide me chamou para escrever novela com ela e falou, vem almoçar aqui em casa que eu vou te entrevistar, para a gente se conhecer. Daí eu cheguei lá super nervosa e ela falou para mim, olha, quem escolhe quem vai escrever novela comigo é o meu gato. Se o meu gato gostar de você, você vai escrever a novela. Se meu gato não gostar de você, não tem como, porque é ele que vê a energia da pessoa para mim, é ele que diz se vai dar certo ou não. E a alergia que eu tenho a gato não é só assim, dar uma coçadinha no nariz. É fechar glote mesmo, é nível pesado. E aí eu cheguei na casa da Maria Adelaide, veio esse gato, que era aquele mais felpudo possível, veio para o meu colo, ficou com a cara aqui assim, colada no meu nariz. E eu sabia que aquele era meu teste para se eu ia fazer novela ou não. Então eu deixei rolar. O gato fez carinho no meu pescoço, batia a patinha na minha cara, me lambeu. Então eu passei no teste. Agora é o momento que eu encerro esse maravilhoso merchan, dizendo que o Alegra é alívio rápido da rinite alérgica e urticária, age por 24 horas e não dá sono.